Olá, uma boa tarde para você. A partir de agora, estamos começando com o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 8 de outubro. Eu trago agora, então, as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Papa Francisco realiza discurso para líderes religiosos em Roma. A inflação acumulada chega aos 2 dígitos. E a expectativa do comércio para o Dia das Crianças é bastante positiva. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. O Papa Francisco pediu por menos armas e mais comida, menos hipocrisia e mais transparência, mais vacinas distribuídas igualmente e menos armas vendidas tolamente. Isso foi em um discurso a líderes de diferentes religiões no Coliseu de Roma. O Papa Francisco discursou nesta quinta-feira no Coliseu de Roma. De acordo com a mídia oficial do Vaticano, o pontífice encerrou o encontro Religiões e Cultura em Diálogo, Povos Irmãos, Terra Futura, promovido pela comunidade de Santo Egídio. No evento, Francisco voltou a pedir por menos gastos em questões militares e mais investimentos nas necessidades da sociedade. Menos armas e più cibo. Menos armas e mais alimentos, menos hipocrisia e mais transparência, mais vacinas distribuídas de forma justa e menos armas comercializadas indiscriminadamente. Na presença de outros líderes religiosos e autoridades políticas, Francisco fez um apelo para desativar a tentação fundamentalista em cada tradição religiosa. O Papa ainda afirmou que os representantes das religiões não devem ceder às seduções do poder mundano, mas fazer-se voz de quem não tem voz. Trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, nascidos em maio, podem sacar a partir de hoje a 6ª parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 25 de setembro. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7 às 10 da noite. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br. O Ministério da Agricultura traz dados sobre os investimentos dos produtores do campo. Eles revelam crescimento na contratação de crédito rural nos primeiros meses da safra 2021-2022, com destaque para a região sul do país. Olá, para você que está acompanhando a TV Evangelizar. Nos 3 primeiros meses da safra 2021-2022, a contratação de crédito rural cresceu 37% em comparação ao mesmo período do ano passado, referente aos meses de julho, agosto e setembro. Foram 97,75 bilhões de reais contratados por produtores, cooperativas e agroindústria. Conforme o balanço divulgado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, os financiamentos em investimentos para a compra de maquinários registraram o maior crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 59% a mais, o que equivale a 29,49 bilhões de reais. As operações de custeio usadas para a compra de insumos cresceram 27%, o equivalente a 52,69 bilhões de reais, além de 333 mil reais em contratos, um crescimento de 6%. E os financiamentos de comercialização cresceram 34%, o equivalente a 8,28 bilhões de reais. De acordo com o Ministério da Agricultura, os produtores da região sul do Brasil são os que mais contratam financiamentos. Até agora já foram 36,90 bilhões de reais e mais 277 mil contratos, o que representa, respectivamente, 38% e 42% do total nacional. A Petrobras anunciou hoje que vai reajustar o preço da gasolina e do gás de cozinha para as suas distribuidoras a partir de amanhã. Segundo a companhia, o preço médio de venda do gás passará de R$ 3,60 para R$ 3,86 por quilo.
Para a gasolina, o preço médio de venda passará de R$ 2,78 para R$ 2,98. A companhia afirmou que a elevação reflete os patamares internacionais de preços do petróleo, que foram impactados pela oferta limitada frente ao crescimento da demanda mundial e a taxa de câmbio por causa do fortalecimento do preço do dólar em âmbito global. No leilão da ANP, realizado ontem no Rio de Janeiro para exploração de petróleo e gás, foram arrematados apenas 5 dos 92 blocos que estavam disponíveis para negociação. Pontos de exploração perto de áreas permanentes de preservação não foram arrematados. Foi a 17ª rodada de licitações da ANP. A última tinha ocorrido há 2 anos, em outubro de 2019. Os 92 blocos para exploração ofertados no leilão de ontem estão distribuídos em 11 setores da costa brasileira, nas bacias de Campos, de Pelotas, na bacia Potiguar e na bacia de Santos. 9 empresas estavam inscritas para concorrer. 2 apresentaram ofertas e levaram os 5 blocos, todos localizados na bacia de Santos. As empresas são a Shell e a Ecopetrol. Mas com apenas 5 dos 92 blocos arrematados, a arrecadação ficou abaixo do esperado. Foi de R$ 37.140.000. E a previsão é que os investimentos para a exploração cheguem a R$ 136.300.000. O que chamou a atenção dessa vez foi o protesto de ambientalistas. Eles são contra a exploração em 14 dos blocos ofertados, porque são pontos de exploração disponíveis, sim, mas que estão perto de importantes áreas de preservação, entre elas o Parque Nacional de Fernando de Noronha e a Reserva do Atol das Rocas. Os manifestantes explicam que os estudos apresentados não são conclusivos sobre os impactos ambientais nessas regiões. Houve até ações na Justiça na tentativa de barrar a realização do leilão. A ANP explicou que os Ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia afirmaram em manifestação prévia que foram seguidas todas as diretrizes ambientais e que potenciais riscos e até a viabilidade da exploração serão avaliados durante o licenciamento ambiental. Resultado, nenhum dos blocos ofertados nessas áreas mais polêmicas foi arrematado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou hoje no Rio de Janeiro o Índice Nacional da Construção Civil de setembro. A taxa ficou em 0,88%, a menor para 2021, sendo 0,11 ponto percentual abaixo da registrada em agosto. Em 12 meses, o SINAP foi de 22,06% e no acumulado do ano de 15,65%. O custo nacional da construção por metro quadrado passou de R$ 1.463,11 em agosto para R$ 1.475,96 em setembro. A maior alta foi anotada na região centro-oeste, com 2,03%, e a menor, de 0,55% no nordeste. A inflação acumulada em 12 meses no Brasil ficou em 10,25% em setembro, atingindo 2 dígitos pela primeira vez desde 2016. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira. A inflação no Brasil superou os 2 dígitos nesta sexta-feira. Dados oficiais apontam que o país registrou uma inflação acumulada de 10,25% em 12 meses. Essa é a primeira vez que o Brasil alcança a marca de 2 dígitos desde 2016. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor aumentou para 1,16% em setembro, o maior valor para o mês desde 1994. Agora, o IPCA acumula alta de 6,90% no ano. Esse índice é um indicador oficial da inflação. Para especialistas, entre os fatores que pressionam os preços em alta no Brasil estão a desvalorização do real, que encarece as importações, e a nova bandeira cobrada na conta de luz, que também pesou no índice. O Ministério da Saúde informou à CPI da Covid-19 que tem a previsão de deixar de usar o imunizante Coronavac na vacinação em 2022 por 2 fatores. Primeiro, o status de aprovação emergencial que a vacina ainda mantém na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
E a segunda justificativa seria a baixa efetividade entre idosos acima de 80 anos. Até agora, a autorização da Coronavac é temporária de uso emergencial, que foi concedida para minimizar as formas mais rápido possível o impacto da doença no território nacional. No Brasil, as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca Fiocruz já obtiveram o registro definitivo. Tanto a Coronavac quanto a Janssen têm o registro emergencial. A Organização Mundial da Saúde, OMS, também aprovou seu uso emergencial. A volta às aulas nas escolas municipais do Rio, com todos os alunos em sala, já tem data. A primeira etapa do retorno pleno começa no dia 18 de outubro. O restante dos alunos voltará no dia 25, lembrando que não haverá distanciamento entre carteiras, apenas o uso obrigatório de máscara. As escolas da rede municipal ficaram fechadas por quase um ano por causa da pandemia, mas no fim de fevereiro as atividades foram sendo retomadas gradativamente, com sistema híbrido entre os alunos. Vamos para um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta. Não saia daí que eu te espero. Pauta Aberta está de volta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em todo o Brasil. Sabe quando você participa de uma entrevista de emprego e vai embora imaginando como se saiu? Você sabe se preparar para essa etapa do recrutamento? Confira dicas com a consultora de RH, Leandra Corteletti. Olá a todos que acompanham o programa Pauta Aberta. Hoje eu estou aqui para falar sobre entrevista de emprego. Você já fez alguma entrevista a qual não sabe como se saiu, se você respondeu todas as perguntas de forma adequada? Então, estou aqui para te dar algumas dicas e a entrevista é uma parte fundamental do processo seletivo. Se nós não passarmos nessa etapa, possivelmente não tem uma segunda chance aí na continuidade do processo seletivo. Então vamos lá. O primeiro passo é se preparar para a entrevista. Por quê? A entrevista, como tudo na nossa vida, exige preparação e treino. Então treine o seu discurso, converse, ou com uma pessoa da sua família ou até mesmo com o próprio espelho, contando a sua trajetória. Quanto mais natural ficar o seu discurso, melhor é para a entrevista. Então conte a sua trajetória profissional, os pontos mais importantes, as realizações da sua carreira, os momentos também, as oportunidades de aprendizado. Então, treine bastante a entrevista. Além de treinar a entrevista, você deve pesquisar a respeito da empresa. Leia, as notícias que saíram recentemente, todos os aspectos que falam a respeito da cultura, dos valores da empresa, dos objetivos dela, se ela está em crescimento, quais são os segmentos de mercado de atuação. Então, essa pesquisa ela é bem importante porque isso te dá também uma oportunidade de perguntar questões ao entrevistador. E geralmente me fazem essa pergunta: Leandra, posso fazer perguntas na entrevista? Pode e deve fazer perguntas. Quando o entrevistador te dá essa oportunidade, que você pode questionar ou fazer algumas perguntas em relação à oportunidade que você se candidatou, é importante sim que você pergunte, detalhes sobre a empresa, sobre a vaga, e fique bem à vontade aí para esclarecer todas as dúvidas. Esse é o momento onde você tem a oportunidade para esclarecer os aspectos. E o outro ponto bem importante é em relação às perguntas de aspecto comportamental. Então, geralmente se fazem perguntas, me conta de um projeto que você fez, que foi bem sucedido, me conta uma situação onde você cometeu um erro, que você precisou lidar com esse erro e o que você fez. Essas são perguntas
é que a gente vai olhar como que você age diante dessas situações. E é importante que você, né, nesse treino, antes da entrevista, possa resgatar esses exemplos, lembrar de situações que você vivenciou e precisam ser situações reais, né? Não posso chegar na hora e inventar uma situação porque eu não consigo sustentar. A entrevista é um ponto fundamental e você tem que ser muito transparente e verdadeiro com o entrevistador. Então, treine esses aspectos e seja bastante transparente com o entrevistador e sincero nas suas respostas. Um ponto também que a gente percebe muito nos candidatos é o nervosismo. Como que eu controlo o meu nervosismo na hora da entrevista? Você pode sim respirar calmamente, durma muito bem no dia anterior da entrevista, se alimente bem e essas situações vão te ajudar que você tenha aí uma performance melhor e faça, né, algum exercício antes, respire, né, mantenha bastante a calma na hora da entrevista e a respiração é fundamental quando você se sente muito ansioso. Então essas são as dicas para que você tenha uma boa performance na entrevista. Boa sorte! A Polícia Civil do Paraná desenvolveu um projeto para orientar servidores a identificar alterações na saúde mental de colegas. A observação e o acolhimento são atitudes que criam uma rede de proteção a pessoas que estejam em sofrimento psicológico e mental. Nós fizemos uma palestra junto com assistentes sociais na DHPP, que é a Divisão de Homicídios aqui do Paraná, justamente pela temática, e chamamos alguns policiais para participarem, dizendo sobre os problemas que podem acometê-los em virtude do trabalho, que já é estressante, da rotina diária. É um trabalho contínuo da Polícia Civil, sim, a preocupação com a qualidade de vida do servidor. E a gente fornece justamente para o policial conhecer o serviço, né, que é de atendimento psicológico e também de assistência social, para o policial e para os familiares. Então, a gente foi justamente para mostrar que existe esse serviço, que é gratuito, e também para alertar sobre a importância de se manter atentos a alguns sinais de que o policial pode não estar bem, tanto no trabalho. E agora, no final do mês, nós vamos ter, inclusive, uma capacitação para os delegados-chefes, pois muitas vezes parte da chefia, né, a percepção desses sinais de alerta que o servidor está com algum problema. Então, a gente vai fazer uma capacitação agora no final do mês. Nos preparativos para o feriado desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal inicia hoje nas rodovias federais de todo o país a Operação Nossa Senhora Aparecida 2021, que tem como objetivo principal diminuir a quantidade de acidentes por meio de ações de policiamento e fiscalização nas vias, visto que há o aumento do fluxo de veículos em decorrência do feriado. As atividades se estenderão até às 23 horas e 59 minutos do dia 12 e estão previstos reforços do policiamento ostensivo, preventivo, em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e também da criminalidade. As equipes atuarão nas vias e terão atenção especial para a segurança básica, como o uso de cinto de segurança, capacete, cadeirinhas e assentos para as crianças e o uso, é claro, do telefone celular. Em Ponta Grossa, que fica a cerca de 100 quilômetros de Curitiba, no Paraná, os agentes de trânsito apreenderam um carro que tem mais de 2,5 milhões de reais em multas e impostos atrasados. Isso mesmo, você ouviu bem, 2,5 milhões de reais. O carro tem 665 multas e 34 impostos atrasados. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes da cidade, o veículo passou a ser monitorado após passar por radares do município várias vezes, desrespeitando os limites de velocidade. O carro estava no nome de uma empresa e era conduzido por uma mulher sem habilitação. Ela disse aos agentes que não tinha conhecimento das pendências. De acordo com a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, comerciantes esperam um aumento de 31% nas vendas nesse feriado. Ainda de acordo com o levantamento, 94% dos consumidores pretendem gastar menos este ano, de R$ 80 a R$ 150.
Já é grande a movimentação nas lojas e nas ruas da 25 de março, região de comércio popular no centro de São Paulo. Grande parte das pessoas está à procura pelos presentes para o Dia das Crianças. De acordo com pesquisa da Allshop, 86% dos lojistas esperam um aumento de 31% nas vendas deste feriado de 12 de outubro. Ainda de acordo com o levantamento, 94% dos consumidores pretende gastar menos este ano, de R$80 a R$150. Moradores do interior de São Paulo e Minas Gerais experimentaram fortes tempestades de areia nos últimos dias. Um fenômeno comum nesta época do ano, mas que foi intensificado pela seca extrema. Bom, você viu aí as imagens dessa tempestade de areia. Vamos ficar devendo essa para você, porque o Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro na próxima segunda-feira e eu espero por você. Até lá!